Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Hoje eu vou fazer com você 5 questões difíceis do SAT e essas questões elas vão ficar um pouco mais fáceis com a ajuda da calculadora dela. Beleza? Vamos lá. 1 e 2 aí na tela. Na questão 1, ele fala que uma linha passa pelos aqueles dois pontos e ele quer saber qual é o intercept da linha em função de n, né? E nessa questão, um jeito assim mais rápido de fazer e pensar nela é a gente colocar qualquer valor aqui para o n. Qualquer valor que eu digo, né, diferente de zero, porque com o zero aqui a gente não teria, né, por exemplo, essa primeira parte aqui, né, esse valor do x aqui, nem aqui, então a gente não coloca zero. A gente pode colocar um m igual a 1, por exemplo, e qualquer outro valor, né, já que não teve nenhuma restrição na questão quanto ao valor do m. E colocando só 1 ali, a gente já vai conseguir resolver com muito mais facilidade. Então, vamos lá. Então aqui a gente vai criar uma tabela, e aí já vou colocar os pontos aqui, e depois a gente vai achar a equação. Então, 11 menos 5 mais 4 sobre 7, 8. A gente clica aqui, né? Vai aparecer a linear regression aqui, vai gerar para a gente a equação, e então a gente vai conseguir testar os pontos ali e ver qual deles que está sendo o intercept ali. Primeiro ali vai ficar menos 47 sobre 3 mais 4 sobre 7. Ah, só lembrando aqui, né, que o intercept é quando x é igual a zero. Então ele tem que dar esse valor de menos 19,09524. Então, das alternativas ali, a que der esse valor vai ser a nossa resposta. Menos 47. Essa já não é. Segundo, menos 59 sobre 3. Essa já é a nossa resposta. A gente já consegue chegar na letra B. Aí, a gente pode colocar as outras. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês, como não seria possível. Mas, claro, na prova, chegando na resposta, vai para a próxima. Letra C ali, menos 59. Letra C, né? Ficaria menos 59 mais. E a D, menos 22 mais 4 sobre 7. Então, primeira questão. Resposta B. Então, questão 2 é na tela. Na questão 2, ele dá a equação da linha π ali, e embaixo ele fala que a linha Q passa por aqueles pontos, 0, 4, 5, 2, e que tem um sistema com essas duas linhas que tem infinitas soluções. Ele quer o valor do R mais S. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma tabela, para a gente achar a equação da linha Q, e depois a gente vai usar um mecanismo chamado regressão, que ele vai pegar esse modelo da reta P e moldar para dentro da questão. Ou seja, a gente vai pegar esse modelo da reta Q, da reta P, e fazer com que ele satisfaça, né, essa parte de ter infinitas soluções aqui. Ou seja, as retas, né, são coincidentes, uma está em cima da outra. E aí, essa ferramenta, ela vai fazer isso para a gente de forma automática. Vou mostrar para vocês. Então, primeira coisa, a gente faz a tabela, acha a reta, né? Essa aqui vai ser a reta aqui. Depois, a gente escreve a equação do P, da reta P. Então, é 193x. Como a gente está usando esse método da regressão, a gente tem que colocar x1 mais ry1 igual a s. Então, sempre que a gente usar, igual não, né? Aqui a gente vai ter o símbolo da regressão, que é um tio, assim. Então, sempre que a gente estiver usando, né, esse modelo de regressão, a gente tem que colocar x1 e y1. Então, o que a questão vai fazer para a gente? Ela vai montar uma equação, essa equação P, dentro do que a questão está pedindo. E é por isso que a gente usa esse modelo de regressão, que ele vai facilitar todo esse processo de ajustar uma equação que tem mais variáveis do que uma equação linear comum, que a gente não sabe nessas variáveis, e ela vai moldar para o que a questão está pedindo. E por isso que facilita bastante. Então, aqui, a gente já obteve, né, os parâmetros R e S da equação. Então, aqui, a gente já consegue ver, ó, que as duas retas, elas ficaram uma em cima da outra. Então, a gente já consegue chegar na nossa resposta. Então, só somar, né? R mais S. Então, R mais S, a gente já obtém o valor total aqui. Então, só para explicar aqui melhor para você. A gente fez a tabela, achou a equação linear dos pontos que foram dados. E aí tinha a equação da linha P, que tinha mais variáveis. A gente tinha x, y, r e s. Então, a gente não consegue trabalhar com essa equação, porque o r e o s são desconhecidos. O que a gente faz? A gente faz o modelo de regressão, que é, a gente pega a equação,
com essas variáveis, né? Coloca x1, y1, r e s. Porque aí ela vai modular conforme o que a questão está pedindo. E aí a gente já vai achar o resultado direto. Foi o que aconteceu. A gente achou R e achou S, que era justamente o que a questão estava pedindo. E aí foi só somar. E a soma a gente consegue fazer direto aqui na Desmos também. Foi esse processo. Tá bom? São 3 aí na tela. Ele dá a função quadrática que tem o vertex, né? No 6 menos 10 e tem o ponto 0 menos 1. E aí ele fala que o g de x é 3f de x mais 4 e ele quer o valor do g de 2 menos f de 2. Aqui o processo é basicamente o mesmo. A gente vai montar a tabela, depois usar o processo de regression e achar o que a questão está pedindo. Lembrando que, como aqui ele deu o vertex, na hora da gente fazer a regressão, a gente vai ter que colocar a equação nesse formato. Então, vamos lá. Então, aqui, 6 menos 10. Então, aqui embaixo, a gente já vai fazer a regression. Então, lembrando que tem que ser no vertex form. E aí, você tem a equação, função, a x menos o x do vertex no square, mais o y do vertex. Agora a gente vai só escrever a nossa equação. Então, f de x vai ser igual a 0,25 x menos 6 ao quadrado menos 10. G de x igual a 3f de x mais 4. E aí, então, ele quer o g de 2 e menos f de 2. Então, g de 2 menos f de 2. E a gente acha a resposta direta. Então, só recapitulando aqui, a gente montou a tabela, a gente fez a regressão com o vertex form. Lembrando que regressão tem que colocar y1, x1. Com a regressão, a gente conseguiu achar o parâmetro A, né? Tem aqui o R ao quadrado, mas a gente não precisa usar isso. Depois disso, né? A gente monta a função normal, sem estar no modelo de regressão. Depois, a gente coloca o g de x, que foi uma outra função que deriva dessa que a questão deu. E no final, a gente faz o que a questão está pedindo, que é o g de 2 menos o f de 2. E acha o menos 24 ali. Questão 4 aí na tela, galera. Então, ele dá uma função exponencial, fala que passa por esses 2 pontos, e dá a própria função aqui, e a gente tem que achar o valor do b. Então, a gente vai fazer uma tabela, C 9.2, 2C, 31.04. Aí aqui, né, a gente pode colocar qualquer valor do C, e diferente de zero, né, porque se for zero, a função ia ser y igual a b, e aí não teria nada de exponencial ali, ia ser uma função constante. Então, colocar C igual a 1, aí a gente faz a regressão, igual a gente vem fazendo nas outras. E aqui a gente acha o nosso valor do b, que é menos 4. Então, 5 aí na tela, ele dá um sistema de equações aí, e ele fala que tem exatamente uma solução só, e ele quer o valor do k. Como a gente tem uma solução só, e aqui é y e y, a gente vai igualar, né, os dois, já colocando lá na Desmos, e então a gente vai ver para qual valor de k que aparece só uma linha cruzando o eixo do x no gráfico, porque ter uma solução só vai estar cruzando em um lugar. Então a gente vai lá para Desmos e escreve as duas equações. 4x quadrado menos 15x mais k igual a 5x mais 6k igual. Aí a gente pega os valores, né, que tem nas alternativas. 28, 30, 31, 32. 28, 2 aqui, né? Então não é. 30, também não. 31, resposta. E 32. 32 nem aparece aqui. Não teria nem solução. Então a gente sabe que a nossa resposta é 31. Essa ideia, né, é a mesma ideia do discriminante, né? Quando a gente tem o delta igual a zero, e aí ele daria uma solução só. Por isso que a gente igualou as duas aqui e achou o valor de k que corta aqui, né? Corta numa solução só. É a mesma ideia. Não é que o valor vai ser zero, né? Que ele vai te dar só uma solução, um valor para o x ali possível, que vai dar uma solução para a nossa equação ali. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para receber mais notificação
questões que você tenha interesse. Valeu, um abraço. Quer aprender mais? No nosso curso você encontra as aulas completas com todo o conteúdo detalhado. Inscreva-se agora!